Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora, a apresentação de Paulo Souza como novo técnico do Flamengo. Já pedi para você fazer aquele ritual que me ajuda demais de dar o like e se inscrever no canal, tudo isso aqui embaixo, e compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Telegram para mais gente, para aquele seu grupo que você conversa sobre o Flamengo, para a galera vir assistir o vídeo, porque Paulo Souza foi apresentado pelo Flamengo na manhã, quer dizer, na tarde desta segunda-feira, e a entrevista coletiva, e que na verdade foi uma entrevista com perguntas previamente enviadas à assessoria, foi uma entrevista que deixou uma ótima sensação. E por dois motivos. Primeiro, porque o Paulo Souza estava muito bem brifado do tamanho do desafio que ele assumiu, né? Certeza que o departamento de futebol do Flamengo, a comunicação do Flamengo, passou muitas informações para ele, mas o próprio Paulo Souza já estava muito ciente do que vai encontrar, do que encontrou no Flamengo. Tanto é que aí uma informação de bastidores, no dia 19 de dezembro, quando houve a reunião do Marcos Braz com o Bruno Spindel em Fátima, em Portugal, né, na casa do Paulo Souza, entre Fátima e Coimbra, em Portugal, naquela reunião que durou 7 horas, o Paulo Souza já trouxe uma espécie de um dossiê sobre o time do Flamengo. E isso impressionou demais o Marcos Braz e o Bruno Spindel, a ponto deles baterem o martelo dizendo que o técnico seria o Paulo Souza. Nesse dossiê ele analisou os 25 jogadores que mais jogam no time do Flamengo, que mais minutos tem, e mostrou características, mostrou pontos fortes, pontos fracos, mostrou como eles poderiam jogar em mais de uma posição. Então isso impressionou demais. Isso no próprio dia da reunião. A reunião foi no dia 19 de dezembro, durou 7 horas, e o Paulo Souza trouxe todas essas informações. Então estava na cara que ele sabia onde ele estava chegando. Ele trocou uma seleção que tem chance de ir à Copa do Mundo para assumir o Flamengo, então mostrou que ele sabe aonde ele está chegando. Essa é a primeira boa impressão. A segunda foi a forma como ele pretende fazer o Flamengo dar um passo à frente, ou fazer o Flamengo voltar a ter um desempenho que teve recentemente. E ali ele falou várias coisas muito interessantes, e eu queria destacar algumas delas aqui. Não vou falar tudo, ele falou quase 1 hora. Eu queria falar alguns pontos aqui que eu pensei. A primeira coisa que eu destaquei, e coloquei lá no meu Twitter também, é isso aqui, ó, que está aqui do lado. E ele diz: o elenco do Flamengo é de muita qualidade, isso aí todos nós sabemos, mas precisa cada vez mais de compromisso. Essa palavra compromisso é importante. Só qualidade não é suficiente para ganhar títulos. Foi a realidade do Flamengo em 2021. Temos que trabalhar mais que os outros. Essa frase é uma frase que, de cara, essa frase, se eu não me engano, ele falou na segunda resposta, tá? E aí, de cara, deu a ideia. E aí é a sensação do que eu conversei com pessoas que fazem parte do departamento de futebol do Flamengo. O Flamengo precisa treinar mais e treinar melhor. Essa é a sensação, e na entrevista que também estavam Marcos Braz e Bruno Spindel, eles não quiseram falar mal dos técnicos anteriores, não quiseram falar mal especificamente do Renato, mas a sensação do departamento de futebol é que o Flamengo deveria trabalhar mais no ano de 2021. E isso foi a mensagem que passou o Paulo Souza. O Flamengo tem que ter mais compromisso, e essa frase vai ao encontro, né? Essa frase se junta àquele depoimento forte do Davi Luiz depois da derrota contra o Santos na reta final do Brasileiro, quando ele diz que o Flamengo precisava acordar, alguns jogadores precisavam entender, precisavam querer mais. A frase do Paulo Souza vai nesse sentido, e a lição dessa frase é: com o Paulo Souza, o Flamengo vai trabalhar mais, vai treinar mais
e vai treinar melhor também, tá? Sem querer ser viúva e tudo, na cabeça dos dirigentes do departamento de futebol do Flamengo está a passagem do Jorge Jesus, em que os treinos muitas vezes não demoravam muitos minutos, mas eram muito intensos, eram de um aproveitamento muito grande. É esse o pensamento com o Paulo Souza. Essa primeira frase que eu destaco. A segunda frase, ele fala assim, ele foi perguntado em qual esquema ele vai jogar. E é lógico que essa pergunta é uma pergunta que você não pode falar muito, porque senão você vai dar ouro ao bandido. Essa é uma resposta que todo treinador vai responder segurando a informação. E o Paulo Souza explicou o seguinte: esquema tático, a numeração é uma coisa estática, não é dinâmica, não é o mais importante. Temos jogadores inteligentes para entender o espaço. Queremos uma equipe que controle e domine as ações, jogue próximo à área adversária, recupere a bola rápido pós-perda, independentemente do sistema tático. E por que a pergunta? Por que a resposta? Porque o Paulo Souza, e você pesquisa isso, você vê isso rapidamente, os times do Paulo Souza, eles já jogaram em vários esquemas diferentes. Eu fazendo uma pesquisa rápida, indo lá na página do Football Lineups, a gente vê dezenas é exagero, a gente vê pelo menos 6 esquemas diferentes que os times do Paulo Souza já jogaram. Já jogaram o time do Paulo Souza no 4-4-2, no 4-2-3-1, as duas variações que o Flamengo mais usou nos últimos anos, mas também já jogaram num 5-3-2, já jogaram num 3-4-1-2, que era como ele estava usando na Polônia, com dupla de ataque. Já jogaram, os times dele já jogaram também no 3-4-2-1. E aí seriam 2 meias por trás de um centroavante, tá? E aí, na hora que ele falou sobre isso, ele também falou sobre Pedro e Gabigol jogarem juntos. Algo que ele já tinha antecipado lá no embarque em Portugal. E aí tá muito na cara ali que ele também não ia dar ouro ao bandido, não ia falar muito, mas ele disse que pode sim botar Pedro e Gabigol para jogar junto e ainda levou o Bruno Henrique para essa discussão. Então na cabeça dele, e dizendo que os 3 podem jogar juntos. Então você pode ter ali várias possibilidades de forma de jogar. Também falou que pode jogar com 2 zagueiros, pode jogar com 3 zagueiros. Ele disse, quando foi perguntado lá sobre amplitude. O que é amplitude? É abrir o campo, né? Jogar na largura toda no campo, abrir o jogo. Ele falou que não necessariamente quem faz amplitude precisa ser ponta, pode ser lateral. Então ele deu várias pinceladas táticas e o que ele disse ali foi: ele pode jogar de várias formas diferentes. O importante não é o sistema, não é a numeração 3-4-2-1 ou 4-2-3-1. Não é o sistema importante. O importante para ele é a postura, ok? E aí, dentro da postura, eu quero separar 3 frases, 3 palavras que ele falou muito ao longo, falou pelo menos 2 ou 3 vezes, que foi Flamengo protagonista do jogo. E isso é uma coisa histórica do Flamengo. Se você observar o Flamengo historicamente, o Flamengo é um time que não fica com as costas na parede esperando para achar uma bola, achar um gol. Não, o Flamengo, a própria torcida não gosta disso. O Flamengo, se jogar assim, será muito criticado pela imprensa. Então, essa questão de protagonista do jogo, mais um exemplo que isso casa o estilo do Paulo Souza com o estilo do clube, perfeito? E também é um personagem importante do Flamengo desde 2019. Mesmo no ano passado, quando o Flamengo não ganhou título, né, chegou perto dos 3, mas não ganhou, o Flamengo tinha a postura de protagonista do jogo. Era o Flamengo quem tomava as ações, a iniciativa na maior parte do tempo, ok? E aí ele falou de protagonista, falou de controle das ações, que está muito próximo do protagonista, né? Ou seja, o Flamengo tomar a iniciativa, é o Flamengo estar buscando a produção ofensiva. Ele falou que os times dele, ele quer dinâmica
para fazer muitos gols, para ter a chance de buscar muitos gols, outra característica que casa com o atual elenco do Flamengo. E as duas últimas coisas que ele fala: quer o time jogando perto da área do adversário e quer o time com uma alta pressão, com uma alta efetividade na hora de recuperar a bola pós-perda. Ou seja, o Flamengo perde a bola, se programar para recuperar a bola com rapidez e de preferência perto do gol adversário. Se você analisa todas essas 5 características, muitas delas próximas uma das outras, você analisa e vê que é muito do Flamengo de 2019. É muito do... Não que ele vá se basear, não que é viúva do Jorge Jesus, não que o fantasma do Jorge Jesus vai estar aí. Não tem nada disso. Tem que... O Flamengo de 2019 funcionou muito bem porque essas 5 características, elas estavam presentes. Então, mostra aí que o que o Paulo Souza acredita de futebol é próximo, muito próximo das características do elenco do Flamengo e muito próximo do histórico do Flamengo. Passado, historicamente, e o histórico recente, a fase vitoriosa desde 2019. Então, assim, por isso é que eu digo, a entrevista do Paulo Souza foi uma entrevista muito boa, foi uma entrevista de alguém que sabe onde está, de alguém que está muito motivado para estar, de alguém que tem as ferramentas para fazer essas coisas combinarem. Agora é ir para o campo e ver se vão funcionar de fato. Gostei da entrevista. Agora é esperar. Tem um outro ponto que eu separei aqui por último, que ele foi perguntado sobre calendário, e aí ele fala assim, ele até ri: eu preferia mais algumas semaninhas antes de começar a competir. Mas começar o trabalho no início da temporada é uma vantagem para qualquer treinador. E aí ele diz nessa resposta que ele está acostumado a ter 5 ou 6 semanas de pré-temporada. Paulo Souza, no Brasil, sabe quando você vai ter isso? Nunca. A realidade é essa aí, você vai treinar o time 2 semanas, já tem o jogo valendo, talvez não seja você que comande o time, né? Os 3 primeiros jogos do Carioca, o Flamengo deve ir com o time reserva, não sei nem se vai ser o Paulo Souza, mas no meio de fevereiro você já vai estar jogando clássico e você vai estar um pouquinho depois enfrentando o Atlético Mineiro por uma taça, a taça da Supercopa. Então 5 ou 6 semanas não vai rolar. Mas enfim, gostei da entrevista do Paulo Souza. O que você achou? Diz aqui embaixo nos comentários. E aquele ritual que você conhece: like, se inscrever no canal, sininho das notificações lá no canto. Copie o link desse vídeo e espalhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado pela audiência, valeu. Tchau.